Olá, eu sou a Beatriz. Olá, eu sou o Alex. E nós estamos no BCXcast. Então, gente, vou falar um pouquinho sobre mim, né? Com certeza, essa é a minha melhor versão aqui com a minha família, com meu marido, que também é dentista, que é o meu grande incentivador, na verdade. E, assim, eu acho que a odontologia ela é um estado de arte, né? Eu sempre comparo com a arte, a odontologia. A gente tem que trabalhar muito com as mãos, a gente tem que saber muito essa questão de apreciar o belo, saber quando tá bom, quando tá bonito. E isso foi uma coisa que eu sempre gostei. Desde criança, eu tenho muita essa habilidade manual, eu gosto de pintar, de bordar, de esculpir, tudo que é relacionado à arte me atrai. E talvez tenha sido um dos motivos para eu ter feito odontologia, né? Graças a Deus aí tem dado certo, tenho aliado essa minha habilidade manual, né, com a odontologia e trago isso para os meus pacientes, né? Então, cuidar do sorriso dos meus pacientes me permite realmente eu proporcionar esse estado de beleza para eles. E quanto à parte profissional, né, quando eu me formei em 2005 e eu conheci o meu esposo na faculdade, com 20 dias de faculdade que eu conheci o meu esposo, nós começamos a namorar. E depois que nós nos formamos, eu abri a ProRiso, que eu moro no interior do Pará, em Parauapebas, fica a 800 quilômetros da capital. E eu fui a primeira Invisalign Doctor aqui de Parauapebas. E aí, junto com o meu esposo, que é implantodontista, né, nós fundamos a ProRiso, que no início era um consultóriozinho pequeno, só uma cadeira, mas à medida que a gente foi crescendo e foi passando os anos, a gente viu realmente essa necessidade da gente expandir. A gente sempre gostou muito de estudar e aí, à medida que a gente foi crescendo na parte de estudo, mas a estrutura física não estava acompanhando, né? Nós já estávamos num patamar de estudo mais avançado e a estrutura física estava aquém. Foi quando a gente resolveu investir e montamos essa clínica, que hoje tem 4 consultórios. Né, tem uma estrutura muito boa, com espaço kids, ela é bem ampla. E aí, né, a minha trajetória mesmo, pessoal, né, eu me formei em 2005 pela Universidade Estadual do Piauí. E quando eu me formei, eu já fui iniciando toda a minha parte de ortodontia. Então, desde a minha formatura, eu fiz aperfeiçoamento em orto, 2 anos e meio, depois eu fiz especialização em orto. Passei cerca de 3 anos indo aí para Araraquara, então sempre eu passei 5 anos indo para Teresina de ônibus, estudar 5 anos. Todo mês eu viajava de ônibus. Para vocês que moram aí perto, né, dos centros de estudo, fica mais fácil. Mas para mim eu passava um dia todo viajando para fazer ortodontia. Depois eu me dediquei à medicina da oclusão, que é a técnica do SAP, que eu ia para São Paulo, já fui para Colômbia para fazer curso. E por fim, agora, minha última jornada na ortodontia, que é o Invisalign, que é o que eu estou me dedicando de cabeça agora, ultimamente. Tenho estudado bastante, tenho vivido mesmo o Invisalign, né, em todas as suas formas. Então, com o Invisalign, eu me credenciei em outubro, né? Então, é recente, né? Eu não sei quanto tempo que muitos de vocês estão, mas para mim é bem recente, em outubro. Quando eu me credenciei, que eu adquiri o iTero, que eu acho assim que o iTero, gente, é um diferencial. É um diferencial demais, porque é a ferramenta que faz a gente vender. E ter essa ferramenta no consultório facilita muito, porque toda hora que preciso, né, que um paciente quer ser atendido, eu vou lá e já marco esse paciente, faço escaneamento, faço tudo. Então, quando a gente adquiriu o iTero, eu com meu esposo, a gente viu a necessidade realmente de contratar alguém que nos guiasse, né? E aí foi então que a gente começou a pesquisamos bastante, até que encontramos a BCX, com ótimas indicações, e aí a gente teve uma conversa, né, com a Bia, que ela já... Quando a Bia começa a conversar, a gente já se encanta, né? Eu me identifiquei muito, assim, com ela, a simpatia. Então, a gente contratou a BCX. Eu já falei para ela, falei, Bia, eu queria realmente ter um Diamond, né? Eu falava assim, nossa, é muito bonito, assim, um Diamond, não sei o quê. Nem sabia direito, né? Porque tinha acabado de ser Invisalign Doctor. E aí, enfim, fomos correndo atrás desse projeto que exigiu realmente um foco muito grande, exigiu realmente muito de mim, muita dedicação, principalmente nas redes sociais. Eu acho que as redes sociais, assim, que eu dou, assim, de conselho para vocês que realmente querem alavancar a venda de vocês com a Invisalign, tem que investir muito, gente, na rede social. E aí eu vou contar para vocês um pouco de como funciona, né, toda essa experiência do paciente dentro do meu consultório.
né? Depois eu vou falar um pouco mais sobre as redes sociais, mas eu quero contar para vocês de como funciona essa entrada do paciente, porque tudo começa realmente na captação. Eu vou falar um pouquinho adiante, mas assim, primeira coisa que eu acho que as redes sociais ajudam a gente é o paciente já chega no consultório sabendo, mais ou menos, de tanto que eu falo na rede social, de quanto que eu faço lá feed, que eu vou atraindo aquele paciente. Hoje mesmo eu fiz uma consulta, eu falei, essa aqui eu estava tentando pescar desde uns 4 meses que eu estou tentando pescar essa paciente e hoje eu consegui fisgar ela. Então, a gente vai percebendo isso, né, do paciente, que ele vai te acompanhando, e ele vai vendo, e ele vai começando até o momento que realmente ele se sente preparado para ele ir no consultório e ele vai te escolher. Então, quando o paciente chega ao consultório, toda a parte de entrada eu vou falar depois, mas a consulta em si, né, quando o paciente chega ao meu consultório, na minha sala, eu não boto ele na minha cadeira de dentista primeiro, eu acho que vocês todos têm aquele que a Bia passa, né, que é o paciente vai... aquela ficha de percepção, ele vai colocar lá, que ele já vai te dando dicas do que ele quer, né? Então, quando o paciente entra na minha sala, eu tenho no meu consultório uma recepção separada que é cheia de diploma, de vários cursos. O meu marido tem curso em Harvard, tem curso na Suécia de implante, e fica lá, bem na cara dos pacientes. Então, quando eles olham assim, eles já valorizam, aquilo já cria um impacto para o paciente. Nossa, um diploma de Harvard. Nossa, quantos diplomas nas paredes. Então, o paciente senta naquele meu sofazinho lá para preencher a fichinha dele. Enquanto ele vai lá preenchendo, eu deixo ele sentado um pouquinho, propositalmente, para ficar olhando os diplomas e preencher toda aquela ficha que a Bia passa para a gente, né, de percepção, onde ele vai nos dar dicas de como a gente vai captar esse paciente. Então, ele vai dizer, eu acho meu dente torto, eu tenho vergonha. No final, ele coloca, eu queria um aparelho que fosse estético, que fosse fácil de limpar. Então, quando o paciente entra lá na minha sala, eu já falo isso para ele, são coisas que eu vou usar, de acordo com o que ele falou que quer para mim, eu vou usar, né, para captar esse paciente. Então, quando esse paciente, ele senta lá na minha... Vocês estão vendo aqui, né, a minha sala, tem a minha mesinha ali atrás, com o computador, e aí ele senta e primeiramente, eu vou conversar com esse paciente, né, vou tentar extrair o máximo de informações, ele vai me dizer, né, quais são as experiências dele, o que ele espera e tal. E aí eu vou começar, eu já peço, né, hoje em máscara a gente quase não vê, mas eu peço para ele baixar, deixa eu ver como é que tá os seus dentes aí, como são os seus dentes. Então eu já tenho uma ideia só de olhar, né, como são os dentes desse paciente. E eu começo mais ou menos a direcionar a minha consulta para esse problema específico que eu vejo lá que ele tem, né? E aí eu converso, às vezes, né, ali mesmo naquela conversa, ele está muito interessado, eu já começo a mostrar um pouco do que é o Invisalign, mas eu acho super importante a gente focar primeiramente na dor do paciente, no problema dele, não valorizar mais o Invisalign do que a gente mesmo, do que a gente como ortodontista, do que a gente como profissional que vai devolver saúde para esse paciente, né? Então, quando ele senta lá na cadeira, aí depois que eu tenho essa conversa inicial, ele realmente vai sentar na minha cadeira e eu vou olhar, né, todos os dentes dele, vou ver lá como que eu foco todo o meu tratamento, eu foco muito em função, né? Então, eu acho que isso é uma coisa super importante, eu não foco só na estética. Então, como eu tenho esses cursos de medicina da oclusão, eu olho assim, eu já sei, eu falo, nossa, você sente dor de cabeça aqui? Ele, sinto. Sente cansaço no ombro? Sinto. Então, ele parece que ela está adivinhando que eu tenho esses problemas. E aí, eu relaciono toda a mordida dele, eu faço os testes de função e relaciono toda essa mordida errada dele com essas dores que ele sente, né? Muitas dores de cabeça, seu ouvido está lido no seu ouvido, quando abre a boca, eu ouço. Então, isso a gente já vai fugindo um pouco daquela questão do aparelho só para estética e vai realmente dando um problema para o paciente. Que o paciente, eu acho que ele compra se ele vê que ele tem um problema e que ele vai solucionar aquele problema. E às vezes aí eu relaciono tudo isso. Falo, nossa, você vai viver sem dor. Eu tenho mesmo muitos pacientes que relatam, né, que param de sentir dor e que eu posto isso de vez em quando, esses feedbacks do paciente. E aí quando eu vou, né, que eu faço o escaneamento do paciente, porque o escaneamento é um encantamento. E eu tenho vários pacientes que são médicos, então eles ficam, nossa, tecnologia hoje em dia, nossa. E para a gente aqui não tinha, não sei aí, né, para São Paulo, para essa região, mas para a gente aqui não tinha. Então, todo mundo já fica encantado com o escaneamento,
com a tecnologia e eu poder, né? Eu falo, olha, agora eu vou fazer um melhor diagnóstico do seu problema e vou mostrando o dente, cada um como é que está torto, amplificado, né? A gente amplifica o problema do paciente. Ele via o problema dele bem pequenininho lá no espelho, lá atrás, que nem conseguia enxergar. E eu consigo mostrar numa tela gigantesca esse problema para o paciente e vou associando tudo isso, né? Então, o jeito que eu falo, por exemplo, eu falo assim, né, da questão das posições dele. Eu falo, olha, tá vendo como o nosso dente, cada um tem uma estrutura? Eu sempre tento levar para a linguagem do paciente, não para a minha mesmo. Eu falo muito a linguagem do paciente. Não fico falando muito termo técnico com o meu paciente. Eu falo, você sabe como é uma engrenagem que faz isso aqui? Aí eu faço isso, engrenagem do motor, tá vendo como o seu dente faz isso aqui? Que tem que engrenar o de cima com o de baixo e relaciona com a função. Por quê? Porque você passa o dia falando, você passa o dia mastigando, à noite você bruxa. Então, se você não tem esses contatos corretos, se você não tem liberdade para que essas movimentações aconteçam, seu dente vai quebrar. E eu vou e mostro lá no Aitero, né? Tá vendo essa recessão aqui na sua gengiva? Olha aqui, ó. Tá vendo como que tá esse contato na hora que você faz sua função, você toca? Então, eu vou relacionando, na verdade, eu sempre falo isso pro paciente. Eu falo assim, olha, eu não tô preocupada com a sua estética, eu tô preocupada com a sua função. Eu falo sempre isso para meus pacientes. Sabe por quê? Porque se eu te der uma boa função, a sua estética ela vai vir de graça na minha mão. Não preciso me preocupar com a sua estética. Agora, se pelo contrário, eu só te der estética e não te der função, você vai ter dor, você vai ter recessão, você vai ter problema. Então, o paciente, né, o que é muito comum, muitos ortodontistas só tratam o paciente para nivelar dente, não se preocupam com os dentes posteriores. Então, eu vou mostrando tudo isso para o paciente. E aí, né, realmente, uma coisa que foi um grande diferencial para mim foi o Invisalign Day. Eu nunca tinha feito nada do tipo, não conheci, não sabia nem como fazer, né? E aí, quando a BCX realmente e a Bia falou: olha, se tem uma coisa que nós somos boas é fazer. E aí, quando a Bia propôs, então ela deu realmente todo o treinamento, porque eu não sabia nada de Invisalign Day, né? A gente passou alguns dias lá treinando de como fazer. Hoje a gente já faz, eu planejo o último Invisalign Day, eu fiz assim, 4 dias antes, eu comecei a divulgação. Meu Deus, eu tô doido para fazer 4 dias antes esse Invisalign Day e deu super certo. Mas o primeiro foi com uns 20 dias de antecedência até a gente aprender tudo, né? E aí, realmente, isso foi um marco na minha história como Invisalign Doctor, né? Porque no meu primeiro Invisalign Day eu consegui fechar 10 casos. Então, só aí já foi, e eram 24, né, para ser, então já foi quase, em 2 dias consegui fazer já 10 pontos, então foi muito legal. E realmente o Invisalign Day é aquele momento de festa, né, a gente decora todo o consultório, tem balões na porta, tem coffee break, eu vou já mostrar as fotos para vocês, mas esse dia, gente, ele não começa no dia, ele começa muito antes, porque primeiro a gente tem que atrair, né? A gente tem que atrair o desejo desse paciente. E isso a gente faz muito no Instagram, né? Então, no Instagram, alguns dias antes do dia que eu quero fazer o Invisalign Day, o meu Instagram, todo dia eu tô lá nos stories para captar paciente e o paciente vai conhecendo. Então, o paciente vai conhecendo, ele vai primeiro saber que ele nem sabia o que era Invisalign. Aí eu vou falar das vantagens do Invisalign, eu vou criando o desejo no paciente. Na hora que eu digo que vai ter um Invisalign Day, que vai ter, né, já fica subentendido que vai ter um desconto, ele, nossa, pronto, fechou. Eu já estava vendo, eu vi o que era, eu comecei a gostar disso, não sei o que, ele já é um ciclo, né? Então começa antes. Não é só chamar, hoje tem o Invisalign Day. E aí, ninguém nem sabe o que é Invisalign, não sabe os benefícios do Invisalign. Então, eu acho que uma das grandes vantagens para você conseguir captar pacientes, assim, não é só chamar curiosos, né? Porque uma coisa é você encher o seu consultório no dia do Invisalign Day só para fazer uma coisa que não sabe o que é, mas não, aquele paciente ele já foi tocado, né? Então você tem que primeiro tocar o seu paciente e a gente faz isso no dia do Invisalign Day. Então a gente começa, né, com a decoração. Aqui são as minhas funcionárias, todas elas já todas fardadinhas com a roupa do Invisalign Day, máscara de Invisalign Day, né? A gente faz a parte de personalização, de comidas, coisas que a gente foca assim, coisas que a gente não conseguiria comer com o aparelho. Então, faço pipoca doce, faço essas balas e faço outras coisas, porque eu sou meio exagerada, eu adoro essas coisas de festa, então eu faço umas coisas, faço boa, e sou eu quem faço tudo, tá?
Eu que faço as coisas, eu que faço o bolo, eu faço os biscoitinhos, tudo eu faço, que eu gosto de fazer, eu gosto de cozinhar. E aqui dentro da minha sala a gente tem, né? Eu fiz essa parede, tipo um estúdio, onde a gente faz as fotos também, porque toda vez o paciente vai, já faz a sua foto e a gente já sai postando e ele reposta, isso é super importante. Aqui onde tem essa parte de amarela, na parte que fica a moça que faz a venda, porque o paciente vai comigo e eu não, no dia do Invisalign Day, especificamente, não sou eu quem dou o valor, não sou eu quem passa o preço para o paciente. E é isso que eu gosto, que eu quero, né? Que eu estou mudando a minha equipe, que eu quero implantar no meu consultório, é eu não passar o valor para o paciente. Eu quero que o paciente me sinta como eu sou a pessoa que vou só mexer na boca dele, dar um sorriso, mas não vai meter a mão lá no bolso dele. Eu tenho um foco muito grande na época do Invisalign Day, mas a dedicação ela é diária. A captação do paciente, como eu falei para vocês, ela é feita no dia a dia, nos stories que eu posto, né? Na conversa com o paciente. Então, a captação ela é feita diariamente, através não só diretamente, mas também indiretamente, tentando fisgar, tentando encantar esses pacientes. Porque o paciente, ele primeiro tem que saber o que é o Invisalign. Muita gente nem sabe o que é o Invisalign. O que é isso? Quando eu comecei, né, o pessoal perguntava, o que é isso? Um amigo meu falou, pensava que era bolo, e não sei o que era o que eu gostava de fazer. E aí, então, o primeiro paciente tem que conhecer o que é o Invisalign. Aí, depois, ele vai se encantar com essa possibilidade de tratamento para, aí sim, a gente conseguir trazer esse paciente para dentro do nosso consultório. É um paciente que o ideal é que ele já venha sabendo mais ou menos. Eu pergunto, né? Você já... E, às vezes, como eu faço consulta lá no meu consultório, muito de aparelho fixo também, eu pergunto, você já conhece o Invisalign? Um monte nunca nem ouviu falar o que é Invisalign, né? E, realmente, o Invisalign Day é um evento que me ajuda muito a manter esse meu Diamond, porque geralmente eu consigo 10, 12 tratamentos. Eu sempre faço 2 dias de Invisalign Day, tá? E eu consigo 10, sempre no mínimo eu já consegui 10, eu já consegui 12, mas ainda assim eu consigo fechar alguns. E a gente tem que aproveitar essas coisas que a Line dá, por exemplo, ela deu Clean Check grátis. Eu fiz o Clean Check de todo mundo, que nem que eu achava que não ia fazer, todo mundo que estava na minha IDS eu saí fazendo Clean Check. E eu fui chamando esses pacientes e consegui pegar uns 3 pacientes desses que estavam lá perdidos. Eu falei, olha, eu fiz você tinha aqui, né, a gente tinha aqui, então a Invisalign ela liberou e eu fiz, vem cá conhecer o seu sorriso, como que ficaria. E na hora que o paciente vê o sorriso dele, ele se encanta com aquela movimentação, nossa, aquela movimentação acontecendo. Ele vê o sorriso dele transformado, né? Então é uma possibilidade muito grande de fechamento. Então a gente tem que aproveitar. Esse meu último Invisalign Day eu fiz assim, em cima da hora, porque realmente ia acabar eu fiz no dia 25 e até o dia 31 o envio de Clean Checks Free, né? E eu fiz justamente só para poder fazer um monte de Clean Check Free. E ainda hoje eu estou fechando o paciente que eu fiz esse Clean Check Free sem compromisso e que eles, na hora que eu mando, eles estão fechando, tá? E fora tudo isso, né? Uma coisa que faz realmente a gente manter o Diamond é a gente ter responsabilidade no que faz. Não adianta nada, porque se eu não tiver compromisso, se eu não fizer bem feito, aquele meu paciente não vai ter a credibilidade, ele não vai indicar outras pessoas, ele vai falar mal de mim ainda mais, que é pior do que tudo, né? Então, assim, você fazer um tratamento com responsabilidade, né? E dar atenção para o paciente, se dedicar, né? Então, atualmente, eu estou fazendo 2 cursos de Invisalign, eu estou fazendo esse do Sisters Emerald, estou fazendo outro curso de First, que é promovido que é a primeira mentoria de Invisalign First do Brasil, né? Com as doutoras a Gisele Namu. Então, eu estou atualmente fazendo 2 cursos, porque realmente eu me preocupo muito, assim, é uma preocupação minha mesmo, assim, pessoal, de oferecer o melhor para o meu paciente, né? Eu sempre tive isso e eu acho que isso realmente é uma das coisas que me faz ter sucesso, né? Porque os meus pacientes, eles sabem, assim, eu não trabalho no meu consultório, não tinha propaganda, sempre foi indicação, né? E hoje mesmo uma paciente minha de ortodontia fixa já tinha usado aparelho uns 4 anos, falou, doutora, meu arrependimento é não ter vindo aqui com a senhora no meu primeiro tratamento ortodôntico, porque hoje ela não sente mais uma dor de cabeça, ela morria de dor de cabeça, ela tinha muitos problemas funcionais. Então, a gente fazer
as coisas com responsabilidade, dando o melhor para o nosso paciente, realmente não tem melhor propaganda do que essa. Por fim, né, a Bia botou para mim, qual dica que você deixaria para os Invisalign Doctors? Tem várias, né? Eu acho que ao longo dessa palestra dei várias dicas assim de como captar o paciente, de como usar as redes sociais como ferramenta, né? Saber que a gente tem uma ferramenta de ouro nas mãos, porque realmente a Align ela se preocupa bastante em entregar, eles investem bastante, né, em tecnologia, em tentar melhorar o produto, né, para a gente conseguir realmente resolver todos os casos, não só os mais simples, mas até os mais complexos. Mas realmente a gente tem que se dedicar, a gente tem que estudar muito para a gente também se sentir mais confiante. Quando a gente está confiante, a gente consegue passar isso para o paciente. Eu acho que um dos grandes fatores assim de você conseguir fazer com que aquele paciente feche o tratamento é você demonstrar confiança no que você está falando. Se você tem confiança no que você está falando, você consegue convencer as pessoas, mas se você não confia, né, se o paciente percebe a sua insegurança, realmente ele não vai comprar a sua ideia. Né? Então, realmente, a gente tem que estudar bastante para a gente poder aproveitar, saber que a ortodontia ela continua a mesma, nós somos ortodontistas e a ortodontia ela continua a mesma. Quem faz o plano de tratamento não é a Align, não são os técnicos da Align, a gente não tem que aceitar as coisas do jeito que vem, né? A gente é que tem que estar lá, ver cada um, né? Assim, ver aquele clean check várias vezes, aquele videozinho passando várias vezes, bem aumentado, porque quem decide como aquele tratamento vai ser feito é a gente, não é o robô. E isso se torna um diferencial. Então é isso, né, que eu queria falar com vocês. Estou, assim, espero que ter superado as expectativas, falar um pouco da minha experiência, que não é muita, mas que eu passo com o maior prazer do mundo para vocês, tá? Muito obrigada a todos vocês.